Bíblias, no livro de Números, no seu capítulo de número 32. O livro de Números é um capítulo um tanto quanto longo, e a ideia é expor este texto, mas à medida que eu for lendo, eu vou expondo para que haja um bom acompanhamento do texto. As meditações nesse texto são frutos deste período que passamos na delegação aqui do presbitério, no Supremo Concílio. Lá nós ouvimos e presenciamos discussões sobre decisões graves que a igreja tomou sobre vários temas. E a cada comissão que apresentava o seu relatório, aos substitutos que iam disputar a atenção do plenário da igreja, sempre veio à minha mente a necessidade e a importância de nós consensualizarmos, uma vez que foi um ambiente de bastante discussão. E eu creio que este texto, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a encontrar caminhos para consensualização, para encontrarmos consensos. Certa vez, um presidente norte-americano, George W. Bush, em meio à discussão que houve no seu partido, por causas difíceis, disse uma frase que existe alguns elementos de verdade interessantes para nós. Ele disse algo assim: alguém que não concorda comigo 20%, não é 20% meu inimigo ou minha inimiga, é 80% meu amigo, meu aliado. A ideia aqui é que ele estava destacando que, por vezes, nós nos concentramos muito mais nas pequenas coisas que nos dividem do que olhamos para o todo, para aquilo que nos unifica. E isso não é algo fácil de se fazer, né? Não é algo fácil largar os 20%, mas nós precisamos ter isso em mente. Todas as vezes em que nós brigamos para ter as nossas razões em relação a esses 20%, nós acabamos trilhando caminhos difíceis. Nos assemelhamos àquele tipo de armadilha de macaco. Você sabe como se pega um macaco? Dizem que um macaco você coloca, para pegar um macaco, você coloca algumas guloseimas, coisas que o macaco gosta, pega um coco, corta o coco no meio, abre um buraco no meio desta tampa do coco, o suficiente para que o macaquinho coloque a mão, e quando ele pegar aquelas guloseimas, ele ficará com a sua mão fechada e ele não abrirá a mão para fugir da armadilha. Ele está tão concentrado naquilo que ele pegou que ele esquece de largar e esquece do corpo todo. Assim nós nos assemelhamos, meus irmãos e irmãs, a esses tipos de macacos, quando nós estamos dispostos a entrar em discussões por causa de coisas que podem ser negociadas, que podem ser consensualizadas. O texto de hoje ele trata sobre isso, ele trata sobre polarizações. Duas posições são tomadas nesse texto, cada qual apresenta as suas razões. A grande pergunta é como nós podemos consensualizar. Eu creio que esse texto ele tem algo a nos ensinar em relação a isso, e a partir deste ensinamento, trilharmos o caminho da paz, o caminho do diálogo, o caminho do consenso. Então, convido você a olhar os versículos 1 a 5, a qual eu passo agora a ler. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais:
se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Meus irmãos e irmãs, precisamos fazer uma pergunta a esse texto. O que está acontecendo aqui? Bom, como os irmãos sabem, nós estamos no livro de Números, está ocorrendo a narrativa dos preparativos do povo de Israel de adentrarem a terra de Canaã. E logo quando eles estão próximos às fronteiras, prontos a tomarem posições para que possa existir uma incursão na terra de Israel, eis que chegam duas grandes tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, e também mais adiante, no final do capítulo 32, nós perceberemos que a meia tribo de Manassés também tem interesse em ficar na parte oriental, não querendo atravessar o Jordão. O que está acontecendo ali é que é algo muito sério. Se você olhar para o mapa, essas três tribos, sozinhas, essas três, elas ocupam quase metade do território que Israel iria ocupar do Jordão, na sua parte ocidental. E o que implicava isso? Implicava que o fato de eles não quererem passar ao Jordão, implicava que eles desfalcariam os exércitos de Israel. Como nós sabemos, os espias haviam dado um relatório a Moisés e toda a nação de Israel, lá em Números, no capítulo 16, dizendo que a empreitada não seria fácil. Mais difícil agora ficaria com quase um quarto do povo de Israel abandonando o projeto inicial, que era adentrar todos juntos a terra prometida. Fora o ato simbólico de não passar o Jordão, uma vez que eles tinham ido exatamente para isto, para conquistar a terra de Canaã. Então, as implicações são muito sérias. Entretanto, mesmo com todas essas implicações, eu creio que nós podemos observar alguns itens interessantes aqui a despeito disso. Primeiro, a abertura que se tinha para colocar propostas. Ruben e Gade, e aqui nós não vamos fazer ainda um juízo acerca das decisões que eles tomaram, eles conseguiram ir até o colegiado, ir até Moisés, juntamente com os demais líderes, e colocar o seu projeto ali para ser discutido, a sua decisão. Eles poderiam ter tomado um outro caminho, eles poderiam ter agido à revelia, poderiam arbitrariamente ter abandonado a comitiva, mas eles não fizeram isso. Como partícipe desta empreitada de ir até Canaã, eles, como tribos de Israel, foram até as demais e colocaram lá as suas razões. Então, antes de tecermos um juízo condenatório por causa da proposta deles, nós podemos perceber que aqui existe um primeiro turno de conversas. O que é um turno? É quando duas pessoas ou duas partes começam, então, a negociar, a conversar. O problema é apresentado. Eles não queriam passar para o Jordão, uma vez que o seu principal ramo de negócio, de subsistência, era algo parecido hoje com o agronegócio. Eles eram muito ricos em relação a gado, e eles tinham interesse em continuar naquela terra, porque forneceria para eles matéria-prima para o seu desenvolvimento agrícola. É claro que nós encontramos problemas aí nestas decisões, como Moisés também indicou, mas eu peço que não tenhamos fora do nosso horizonte que eles apresentaram uma proposta junto àqueles irmãos, apresentaram um problema e estavam colocando o seu posicionamento para tentar resolver o problema. Portanto, esse primeiro turno se inaugura com esses irmãos apresentando o seu posicionamento. Agora nós vamos ver o segundo posicionamento, ainda dentro desse primeiro circuito de conversações, que é o posicionamento de Moisés, quando ele recebe esse problema. Vejamos os versos 6 a 15. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando veeis a Cades Barneia a ver esta terra.
Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir o Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Há muito conteúdo nesta fala de Moisés, nesse discurso de Moisés, mas eu quero destacar pelo menos aqui a acusação de Moisés. Moisés, ao ouvir o posicionamento de Ruben e Gade, com certeza a meia tribo de Manassés também, por detrás, com seus interesses, não recebe bem. Ele acusa aquelas pessoas de insensibilidade, de egoísmo, porque não estavam pensando no projeto como um todo. Moisés é duro com as suas palavras, e ele relembra o episódio de Cades Barneia, aquele texto que eu me referi há pouco, em Números, no capítulo 16, onde os espias foram enviados, e 10 desses espias apresentaram, dos 12, 10 apresentaram um relatório muito negativo, com pouca fé, e acabaram fazendo com que o povo fizesse uma rebelião contra Deus e fosse ali mesmo, Deus estabelecesse um julgamento com aquelas pessoas. A questão aqui é que Moisés, ele não recebe bem o posicionamento de Ruben e Gade. Ele é duro realmente com eles, porque eles estão colocando em risco todo o projeto e o grande ideal que eles tinham então, que era das 12 tribos passarem o Jordão, e relembra, com partes de uma história recente, que esse tipo de projeto, de uma tribo em particular, ou de um grupo em particular, não tinha dado certo, e que não iria dar certo agora, e colocaria todos em risco. Veja, meus irmãos e irmãs, as implicações imediatas disso, não tem como se negar que eram bem difíceis, porque a nação, caso fosse dividida, incorreria em ira divina, e o juízo seria certo. Portanto, aqueles homens, eles estavam colocando todo o projeto que até então Israel tinha em risco. Mas antes de prosseguirmos, eu peço que notemos algumas coisas neste discurso de Moisés. Bom, Moisés certamente não recebe nada bem o posicionamento de Ruben e Gade. Acusa-os de insensibilidade, de egoísmo. E uma vez que essas tribos não pensaram nas demais em tomar sua decisão, e o clima se torna emotivo, muito tenso, e tudo agora parece que vai explodir, porque ambos colocaram os seus posicionamentos e estão agora antagonizando uma grande disputa. Parece que agora vai haver uma grande discussão e tudo irá acabar-se, mas não acaba. Há um consenso que começa a surgir. Não acaba porque eles não param apenas na apresentação do problema e nas suas posições imediatas. Eles avançam. Este é um dos segredos da consensualização entre partes. Avançar. O problema foi posto e um posicionamento foi colocado. O outro foi colocado contrário ao posicionamento da primeira parte. E ambos estão num dilema, mas ambos não param por aí. Eles decidem caminhar um pouco mais. Como disse, meus irmãos e irmãs, isso não é uma tarefa fácil. É muito fácil quando encontramos um problema
nos primeiros posicionamentos, alguém dirá algo assim: isso não dá certo, não vai para frente, pronto, tal pessoa colocou-se contrário a esta minha decisão, tal pessoa não fez isso da forma como eu idealizava. Isso é comum, até mesmo desde briga de casal, onde muitos casamentos podem até começar a criar as suas rusgas, os seus embates, porque ficaram na primeira etapa, nos primeiros posicionamentos. Isso também é comum em várias discussões que nós podemos ter com amigos, no trabalho, dentro da igreja, em qualquer ambiente onde existam pessoas. É muito natural posicionamentos contrários ocorrerem e pararem por aí na primeira etapa. Mas o texto diz que eles avançam mais. E isto é o segredo, um dos segredos para que haja uma consolidação, uma consensualização. É andar um pouco mais, passando desse primeiro turno. E aqui eu chamo a atenção para um caso muito parecido, que é a história de Roboão. Não sei se você lembra de Roboão. Roboão é o filho de Salomão, que herda as 12 tribos do seu pai para reinar. E ele, logo no início do seu reinado, encontra um posicionamento contrário. Um grupo de pessoas não queria pagar mais altos impostos. Veja, nós temos algo muito semelhante com isso nos dias de hoje. Mas Roboão toma inicialmente até uma atitude civilizada de pensar no assunto, mas o seu primeiro posicionamento, após pensar e se consultar com algumas pessoas, é fechar-se na sua posição. Não, ele não abriria a mão dos impostos, inclusive seria mais duro ainda. O que aconteceu? Ele não passou da primeira etapa. Ele então rachou as tribos de Israel, 10 para um lado, 2 para o outro. Ele conseguiu fazer aquilo que os seus pais tanto lutaram para não fazer, que era manter as tribos unidas. Em Roboão, devido à sua dificuldade em consensualizar, as tribos acabaram se desmanchando. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse primeiro turno de conversa, nós vimos então 2 posicionamentos, um de Rúben e Gade apresentando um problema e de Moisés reagindo a esse problema. Agora que nós vimos os 20% de problema, nós vamos ver que há uma chance de conseguir a paz quando 2 partes não concordam, que é olhar os 80%. Então, convido você a acompanhar agora a minha leitura do verso 16 a 19, onde ambos começam a olhar os 80%. Diz assim, verso 16 a 19. Então, se chegaram a eles e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. O que está acontecendo aqui, meus irmãos e irmãs? Está acontecendo que Rúben e Gade, nesse segundo turno de conversas, ao perceberem que Moisés não recebeu bem a proposta deles, eles começam a ajustar e oferecem então uma contraproposta. E nesta contraproposta eles apresentam 3 cláusulas aqui para assegurar que a conversa fosse avançando. A primeira cláusula é que o nosso comércio e as famílias ficariam na terra ao oriente do Jordão. Entretanto, a segunda cláusula é que o exército de Rúben, Gade e meia tribo de Manassés, com certeza, iriam apressadamente, ou seria, iriam na vanguarda, junto com os demais exércitos das outras tribos, e ficariam com eles até que toda Canaã fosse conquistada ou consolidada a sua conquista, o que irá acontecer no livro de Josué. E a terceira cláusula é que eles abririam mão do seu direito da terra prometida da parte do Jordão ao ocidente. Veja
eles perceberam o posicionamento duro de Moisés em relação à sua proposta, e eles então procuraram um outro caminho. Eles não ficaram se concentrando nos 20%. Eles não prenderam a sua mão como aquele macaco que eu falei no começo do sermão. Eles abriram a mão e então começaram a ver o todo e disseram: podemos fazer diferente. Que tal tentarmos desta forma? O que isso implica, meus irmãos e irmãs? Implica, primeiro, isso não é o ideal para a nação. Não era o ideal que Moisés queria. O ideal era que todos chegassem unidos com o propósito de conquistar Canaã. Mas antes de prosseguirmos um pouco mais, precisamos ver as partes positivas. E há duas partes positivas neste segundo turno, neste início de reposicionamento de Rúben e Gade. O primeiro sinal é que a parte que propôs, que fez a sua contraproposta, não se exasperou com as palavras duras de Moisés. Não colocou o seu coração na dureza da condenação que Moisés fez. Não se ofenderam, não se melindraram com aquele discurso de Moisés, aquela acusação de que eles estavam sendo egoístas e insensíveis, aquele retrato histórico com o qual Moisés estava colando neles esse tipo de comportamento. Não, eles não se melindraram com o discurso de Moisés, não concentraram o seu coração nisso. E segundo sinal interessante, eles apresentaram uma disposição para perder. De fato, não era o ideal para Moisés, mas também não é o ideal para eles. Eles então começam a abrir mão da ocupação total que gostariam de ter nas terras que viram e eram aprazíveis para eles. Estão dizendo: não, Moisés, tudo bem, nós vamos perder também, nós vamos deixar parte do nosso povo com você. E eles abrem mão do seu patrimônio que tinham direito do outro lado, ou seja, eles querem perder também. Então eles começam a olhar para o todo e veem que ficar brigando por 20% não daria certo. Então eles fazem um acordo. Aqui começa o início de um acordo. E aqui há um ensinamento precioso para nós. Irmãos e irmãs, não há acordo quando as duas partes querem ganhar tudo. Não dá para a gente ganhar tudo sempre. Ninguém pode ganhar tudo. Ambos os lados precisam estar dispostos a perder. O macaco, se não soltar as suas guloseimas, ele vai perder toda a vida. Roboão, por querer ficar com os impostos e o governo e as 12 tribos, perde os dois lados. Ou seja, nós só perdemos quando queremos nos concentrar naquilo que queremos ganhar, em todos os ambientes, em toda essa esfera. Portanto, nesse segundo posicionamento, nós vemos alguém disposto a perder. E aí, nesse segundo turno, vemos um outro posicionamento de Moisés, que é um ajuste em relação à contraproposta de Rúben e Gade. Acompanha o texto, os versos 20 a 24. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para vossas crianças. Notem aqui a sequência diferente. Vou repetir: edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Moisés sinaliza, ele acolhe esta contraproposta, mas ele impõe algumas ordenações aqui. Primeiro, ele concorda se de fato esses exércitos que eles dizem fornecer forem, e impõe uma cláusula punitiva: olha, se vocês não mandarem esses exércitos, vão ficar, mas se vocês não mandarem esses exércitos, o pecado de vocês, que é o descumprimento desta promessa, vos há de achar. Isto é assustador, pensando na pessoa de Moisés, em como era o seu posicionamento diante de Deus, de como a sua relação que ele tinha com Deus. Moisés tinha toda a autoridade
para dar esta maldição punitiva sobre eles. Mas note a segunda ordenação aqui de Moisés. Moisés ele muda a ordem de Rúben e Gade, porque eles haviam dito que ficariam para cuidar dos seus animais, os currais são citados primeiro e depois as crianças. E Moisés faz questão de mudar aqui a ordem, coloca, vocês vão ficar sim, mas não para cuidar dos seus negócios primeiro, mas para cuidar das suas famílias, os seus negócios depois. Ele muda a ordem colocada, a sequência deles. E eles aceitam. Veja a tréplica aqui neste segundo turno, aqui nesse segundo circuito de negociação. Versos 26 e 27. Nossas crianças, veja, já mudou. Nossas mulheres, só agora, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Veja, meus irmãos e irmãs, há uma linguagem de acomodação. As prioridades apresentadas por Moisés são absorvidas por eles. Eles estão chegando a um acordo, eles estão chegando à consensualização. Depois de um trabalho, depois de posicionamento, palavras duras, palavras ferinas, mas eles estão caminhando. Moisés não é inflexível, ele ouve o que está sendo dito e é aberto para fornecer, portanto, uma margem de conversação, de negociação, e, enfim, eles chegam a esse resultado satisfatório. Percebam, meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu chamo a atenção, não é o ideal. Nenhum dos dois conseguiu o ideal. Para Moisés, o ideal é que a nação fosse as 12 tribos para a parte ocidental do Jordão, para a terra prometida, para Canaã. O ideal para Rúben e Gade, e depois minha tribo de Manassés, é ficar ali, é não passar, é se acomodar, ficar com seus exércitos ali mesmo, já se estabelecer. Mas nenhum dos dois consegue o seu ideal. Nenhum dos dois consegue exatamente o que quer. Mas cada um cedeu os seus 20% para ficar com 80%. Permanecem como nação, permanecem como povo. Portanto, ao acerto dos 80%, fecha o texto com essa consensualização, com esse contrato, aqui nos versos 25 a 30. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Rúben passarem convosco o Jordão armado, cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Portanto, aqui nós chegamos a um terceiro turno. No primeiro turno, eles cada um colocaram o seu posicionamento, o problema foi posto, Moisés reagiu a ele. No segundo turno, houve uma contraproposta de Rúben e Gade, e Moisés então esteve aberto para ouvir e ceder um pouco também. E agora nós chegamos a esse terceiro turno, onde a consensualização já está madura, onde já é aceito, testemunhas são chamadas, a fim de que o contrato seja ratificado. Formaliza-se então um acordo, apertam-se as mãos no verso 31 e 32. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rúben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Ambas as partes firmam o acordo. E Moisés ainda coloca uma outra cláusula ali. Se um virtual não cumprimento ocorrer, então eles vão receber a sua herança, sim, após, mesmo agindo dessa forma desleal. Meus irmãos, há muitas aplicações, é um texto muito rico, mas precisamos sempre lembrar que há muito do nosso Senhor Jesus Cristo nesse texto, porque toda a Bíblia trata acerca do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve em claro a sua prioridade de pregar o reino de Deus. Entretanto, isso nunca o impediu de debater com os vários grupos com os quais enfrentou ou conviveu. Jesus Cristo nunca negou o seu verbo
dar a sua palavra, doar o seu entendimento, contrário ou não aos grupos com os quais rivalizou ou com os quais repreendeu. Por exemplo, ele dialogava com os fariseus, que foram oponentes do nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. Eram debates acirrados. Ele também dialogou com os saduceus, colocando aonde eles estavam errando. Também ele tinha a sua relação com os zelotes, embora os evangelhos não mostrem discussões com os zelotes, mas nós sabemos que existia um zelote dentro do colégio apostólico. E até mesmo os herodianos foram representados ali. Lembremos que Mateus era um cobrador de impostos, logo alguém simpático ao Império Romano. Veja, Jesus Cristo nunca interditou o debate. Ele nunca se negou a debater com quem quer que fosse. Sempre estava disposto a dar a sua interpretação, a repreendê-los, a chamar sua atenção. Ele sempre estava disposto a dar o seu verbo, né? Nunca interditou nenhum tipo de debate. Meus irmãos e irmãs, nessa terra que nós vivemos, precisamos lembrar, nós nunca ganharemos 100%. Quem chama atenção disso é Timothy Keller, um dos seus livros que trata acerca do trabalho cristão. Em determinado momento, ele chama atenção para a maldição que Deus deu a Adão lá no Éden, dizendo que todo o seu trabalho, por mais difícil, por mais aplicações que ele fizesse no solo, nunca o solo daria para ele 100%. O solo jamais daria a ele 100%. Com dificuldade, ele iria tirar o seu sustento do solo, porque haveria cardos e abrolhos. Com esforço tiraria o seu sustento, porque haveria suor do seu rosto. Mas, ainda assim, a terra lhe daria algo. Perceba, meus irmãos e irmãs, nesta terra, qual o Senhor nos dá, embora não sejamos agricultores, nós nunca vamos conseguir 100% do que quer que nós façamos debaixo deste sol. Seja no trabalho, seja nos investimentos relacionais, seja em todos os ambientes, nunca conseguiremos 100%, porque nós somos pecadores e vivemos em um mundo caído. No melhor dos seus dias, no melhor e mais alto auge do seu vigor, você ainda não conseguirá 100%, nós não podemos fazer isso. Precisamos entender que isto é um ideal inatingível. Isso irá nos ajudar, porque nós conseguiremos viver sem ilusões e não seremos seduzidos pela ganância de querer ganhar tudo em todo o tempo com qualquer pessoa que for. Nós estaremos dispostos a trabalhar. E é isto que Moisés, Rubem, Gad e meia tribo de Manassés conseguiram fazendo juntos. Eles trabalharam para chegar a um consenso. Foi trabalhoso, exigiu uma escuta ativa, de parar e ouvir o contraditório, de parar e ouvir palavras que com certeza eles não gostaram, mas eles não colocaram o coração naquelas palavras. Assim como nós, em qualquer disputa que possamos ter com qualquer parte, em qualquer ambiente que possamos percorrer, nós não podemos colocar sempre o nosso coração em cada palavra que os outros dizem. A Bíblia já nos adverte disso. Lá no livro de Lamentações diz assim, no capítulo 7, verso 21 e 22, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você, pois em seu coração você sabe que também falou mal dos outros. Ou seja, nós somos pecadores. Nós não podemos exigir do outro ou da outra o ideal inatingível, porque nós também não conseguimos atingir. Quando nós fazemos isso, estamos sendo desleais em qualquer relacionamento que vamos viver, em qualquer disputa, em qualquer conversa, em qualquer âmbito. Como alguém certa vez disse, sabe pouco da humanidade aquele que não concedeu um desconto à nossa comum e inevitável fraqueza. Inevitavelmente, meus irmãos, nós somos fracos e precisamos conceder isso a qualquer pessoa que demanda conosco, porque nós somos fracos e pecadores também. A opção para o consenso não é convidativa, se nós não consensualizarmos o que irá estar guardado para nós. A armadilha do macaco, como eu disse no começo, ficaremos presos dentro de pequenas discussões.
Estaremos na companhia e ladeados de Roboão, alguém que não conseguiu manter a sua herança. Roboão conseguiu sozinho destruir aquilo que Moisés, Rubem e Gade tentaram manter. Dividiu o reino, perdeu tudo. Precisamos nos lembrar disso. Para finalizar, meus irmãos e irmãs, eu acho que depois faremos bem se visitarmos a cartografia bíblica e vermos alguns mapas. O que acontece é que, após Rubem e Gade ficarem com parte da região ao oriente do Jordão, com o decorrer do tempo, essa parte se consolidou como fronteiras do reino de Israel das 12 tribos. Israel das 12 tribos, que foi governada por Davi, foi um governo, foi um território a qual também era composto essa mesma fração de terra que Rubem, Gade e Manassés disputaram. Esse Davi, que foi chamado do rei segundo, o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o melhor da nação, no seu auge da nação de Israel, de alguma maneira, aquela disputa entre Rubem, Gade e Moisés contribuiu para que o reino expandisse as suas fronteiras. Para nós fica sempre esta lição, de alguma maneira, as demandas que nós podemos enfrentar, em qualquer lugar que possamos estar, elas vão contribuir para o reino de Deus. Embora nós não saibamos como, eu tenho certeza que quando Moisés recebeu na sua tenda a comitiva de Rubem e Gade, ele não pensou, oba, vamos discutir para expandir o reino de Deus. Não é isto. Ele foi contrário, opôs-se com toda a força, dedicou-se a impor sanções ao projeto de Rubem e Gade, mas a contraproposta fez eco ao seu coração e, pouco a pouco, houve uma consensualização e o reino de Deus foi expandido por meio daquele embate. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos entender que até mesmo nossos debates, as nossas discussões, por mais ânimo que exijam de nós, elas vão contribuir para a consagração do reino do Senhor. E fazendo isso dessa maneira, lembrando que nós precisamos pensar no todo e não na parte, de alguma forma, nós também estaremos contribuindo para a expansão do reino de Deus. Que Deus possa nos ajudar e que consigamos não ficar presos aos 20%, não ficar com o exemplo do macaco, mas ficarmos com 80% e consensualizarmos, mantendo todo unido na igreja do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém.